Você sabia que a Bíblia revela um segredo capaz de transformar completamente sua realidade enquanto você dorme? Segundo Neville Goddard, existe uma técnica espiritual antiga chamada incubação do sonho. Uma forma de usar a imaginação antes de dormir para plantar um sonho tão real dentro da mente que ele começa a se manifestar na vida. Na própria Bíblia, encontramos histórias onde Deus fala com o homem através de sonhos, como aconteceu com José, que interpretou os sonhos do faraó. Mas Neville revela algo ainda mais profundo. Ele diz que Deus e a imaginação humana são a mesma coisa. E que, quando você aprende a imaginar corretamente antes de dormir, pode literalmente começar a moldar seu destino. Hoje você vai saber o que é um sonho intencional, como incubar um sonho antes de dormir, e por que tudo começa no fim. Prepare-se. Porque esse ensinamento pode mudar completamente a forma como você cria a sua realidade. Eu prometo que, se você aplicar isso no presente imediato, verá os resultados. É baseado em sonhos. A Bíblia reconhece apenas uma fonte para os sonhos, e essa fonte é Deus. Mas hoje, em 1963, nossos médicos, nossos psiquiatras, sabem que a fonte de um sonho é a imaginação e, portanto, dirão, não é Deus, é a imaginação da pessoa. Mas eles não sabem que a palavra Deus e a palavra imaginação nas Escrituras são a mesma. A palavra oleiro é imaginação. A palavra oleiro é Deus. E assim, todos concordamos que há apenas uma fonte para os sonhos, e essa fonte é Deus. Mas se ajudar a mudar o nome, sou totalmente a favor, e dizer que é a imaginação humana, bem, também sou totalmente a favor. Ao identificar Deus com a imaginação humana, diminuímos a distância entre Deus e o homem, e então começamos a partir daí. A Bíblia está repleta do segredo dos sonhos e nos diz que Deus fala com o homem por meio dos sonhos e se revela a ele em visões. Existem sonhos intencionais e sonhos não intencionais. A maioria de nós tem sonhos não intencionais. Vamos dormir e sonhamos. Muitos de nós não nos lembramos do sonho. A Bíblia nos diz que cada sonho tem seu próprio significado, que Deus instrui o homem por meio dos sonhos. O sonho pode ser simples, descrito em linguagem clara que não precisa de interpretação. Mas, frequentemente, o sonho se apresenta na forma de simbolismo, e então precisa de um verdadeiro intérprete. O primeiro grande intérprete de sonhos na Bíblia foi José. Ele ascendeu de escravo ao segundo em comando de toda a terra do Egito por sua habilidade de interpretar sonhos. Ele interpretou os sonhos do faraó e, por dar-lhes a interpretação correta, ascendeu ao poder do faraó. Foi por causa de um sonho que ele foi vendido como escravo por inveja de seus irmãos, pois viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Seu pai o repreendeu e disse: Você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? Ele viu seu feixe se elevar até sua altura máxima, e todos os outros feixes se curvarem diante dele. E vocês conhecem a história, creio que todos estão familiarizados com a história de José, de como ele foi vendido como escravo por ser o sonhador. Eis que vem o sonhador. Ele não apenas tinha sonhos, mas também conseguia interpretá-los. Mas aqui encontramos na Bíblia não apenas esses sonhos não intencionais, pois não os planejamos. E Deus profetizou por meio de sonhos os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, de escassez, e aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Mas há um sonho que foi intencionalmente induzido e que lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 3, e depois o mesmo tipo de sonho no primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. E este é o sonho induzido por Salomão. Então Salomão subiu ao alto monte, chamado Gideão. Era um lugar sagrado. Pois os reis falavam na sinagoga e no templo ou em algum lugar sagrado, conforme considerassem, na esperança de que, de alguma forma, conseguissem induzir alguma comunicação entre Deus e eles. Então Salomão subiu com o propósito de induzir um sonho onde Deus se revelaria a ele. E então Deus apareceu e lhe disse: Peça-me o que quiseres. Ele pediu entendimento para governar seu povo, mais numeroso que o pó da terra. E então, disse ele, e esta é a sua oração. Ó Senhor Deus,
Cumpre hoje a tua promessa a Davi, meu pai. 2 Crônicas 1, 9. Era isso que ele mais desejava neste mundo, que a tua promessa a Davi, meu pai, se cumprisse agora, neste exato momento. E então Deus lhe disse: já que não pediste uma vida longa, riquezas e a morte dos teus inimigos, eu te concederei tudo isso e muito mais. A promessa que Deus fez a Davi foi a de gerar um filho que seria filho de Deus, e que Deus seria seu pai. O filho que seria gerado por Davi viria depois de sua morte. Quando os teus dias se cumprirem e te deitares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho, que procederá das tuas entranhas. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, 12. Salomão está pedindo o cumprimento dessa promessa. À primeira vista, Salomão parece ser seu filho. Não, Salomão representa um estado de consciência. Todos esses personagens representam estados de consciência, e alcançamos um certo estado quando acreditamos na revelação de Deus. É verdade que, quando Davi morrer, de seu corpo, um corpo morto, surgirá um filho que será filho de Deus e Deus seu pai. Se isso for verdade, Senhor, esta é a minha oração. Ó Senhor, tua promessa a Davi, meu pai. Davi é meu pai? Sim. Eu sou um homem, você é um homem, Davi é a humanidade. Então aqui estamos nós, todo o vasto mundo da humanidade, esse é Davi. E você e eu não percebemos que estamos mortos. Não temos noção de que isso é a morte. Para nós, quando nos despedimos de um amigo, o que chamamos de morte é morte, mas isto é vida. No entanto, este é o mundo da morte, como descrito na Bíblia. Então aqui está Davi, ele está morto, todos que caminham sobre a terra, o sono é tão profundo que se assemelha à morte. E agora, se a promessa feita a este estado chamado morte é verdadeira, cumpre-a agora, ó Senhor, faze surgir deste estado de morte, pois eu sou um, faze surgir de mim aquele que será o teu filho. Faze surgir, como prometeste, de Davi. Faze surgir e seu pai desse filho e que aquele que sair de mim seja o teu filho. E essa foi a sua promessa. Então, como ele fez isso? Ele faz exatamente como você faria para alcançar o sucesso nos negócios, assim como faria para construir um casamento, qualquer coisa neste mundo, qualquer coisa. É a mesma coisa. Pois esta é a promessa de Deus, o sonho intencional pode ser realizado, assim como o sonho não intencional que ele usa para nos revelar o seu segredo. Neste livro, ele afirma o seguinte: o sonho foi duplicado. José interpretou o sonho do faraó e disse-lhe: a duplicação do teu sonho, faraó, significa que a coisa está determinada por Deus, e Deus em breve a cumprirá. Gênesis 41, 32. Se o sonho se duplica, então está determinado e ninguém o mudará. Então ele teve um sonho, estava à beira do Nilo e do Nilo saíram 7 vacas gordas, gordas e vistosas. E então, do mesmo rio, o grande Nilo, saíram 7 criaturas magras, esqueléticas e de aparência horrível, nunca vistas na terra do Egito. Elas devoraram as 7 vacas gordas, e, no entanto, não se podia ver que, depois de as terem devorado, elas tivessem engordado um pouco. Continuaram todas magras. Depois, saiu um pé e, nesse pé, nasceram 7 espigas, depois, saíram outras 7, e eram horríveis. As primeiras 7 eram gordas e belas, e as magras devoraram as gordas. E, mesmo devorando todas as gordas, não engordaram. E assim ele interpretou isso. Então, nessa interpretação, que está no capítulo 41 de Gênesis, ele afirma: quando o sonho se repetir, pois ele teve um segundo sonho usando o mesmo simbolismo, sempre que o sonho se repetir, é porque Deus fixou aquilo, não haverá como alterar, você não pode mudar e logo se cumprirá, se o sonho se repetir. Bem, agora, deixe-me compartilhar com vocês meu sonho duplicado. Já o contei antes, e talvez todos os presentes o tenham ouvido. Bem, esta é a técnica pela qual você pode induzir um sonho e torná-lo algo intencional. Foi no Natal passado, há um ano, quando me vi em uma mansão. Havia 3 gerações presentes, mais uma invisível.
O invisível dominava o estado visível. Ele era chamado de avô. Eles estavam contando a história do avô. O avô ficava em um terreno baldio e dizia: Eu me lembro de quando este era um terreno baldio, e então ele pintava um quadro vívido daquele lugar com palavras, de forma tão vívida que as pessoas o viam como algo objetivo diante de seus olhos. Ele pintava um quadro com palavras do seu desejo por aquele terreno, e todos o viam. Acordei, a coisa era tão vívida, tão surpreendente. Era um pouco depois das 3 da manhã quando acordei, fui para a sala de estar e escrevi tudo em uma bela folha amarela, em detalhes, exatamente como me foi mostrado na visão. Voltei para a cama, pensei que fosse bem cedo pela manhã, e sonhei novamente com o sonho. Este agora é o sonho duplo. Está fixo, você não pode mudá-lo. Sonhei novamente com uma pequena alteração. Em vez de ouvi-los contar a história do avô, eu era o avô. Eu havia absorvido tão completamente a mensagem do avô que então lhes disse. Enquanto estava em um terreno baldio, me lembrei de quando este era um terreno baldio. Então, eu pintava um quadro com palavras do meu desejo por aquele terreno, e o pintava de forma tão vívida que todos o viam. E esse era o segredo de Deus para mim. Vai e conte ao mundo. No fim, o fim é onde começamos. Tudo começa no fim. Então ele vai até o fim, a promessa final de Deus. Depois da tua morte, eu farei sair do teu ventre um filho, pois, quando os teus dias se cumprirem e tu deitares com os teus pais, levantarei depois de ti um filho, que procederá de ti. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ora, ó Senhor Deus, que a tua promessa feita a Davi, meu pai, se cumpra agora. Esse era o seu pedido. Bem, se esse era o seu pedido, o que ele faria? Pois Deus me revelou o que eu deveria fazer se quisesse uma casa. Eu não tenho meios para comprá-la. Ele não me pergunta sobre meios. Eu não tenho as qualificações para entrar naquele bairro. Ele não pede isso. Eu não tenho isso. Ele não me pede aquilo. Ele apenas me diz o que fazer. Bem, o que eu faço? Você fica em pé no terreno baldio e o vê como veria se fosse real, como se realizasse o seu sonho para o futuro. Mas precisa ser agora. E então eu vou até o fim, e permanecendo no fim, eu o vejo como veria se fosse real. E vivendo nesse estado, este é agora o sonho intencional, e eu o chamo de sonho em incubação, eu o incubo. Você fica em pé no terreno vazio, vazio de tudo, sem nenhuma qualificação no mundo, e parado ali, você pinta mentalmente a sua imagem e você a vê se concretizar para sua própria satisfação. Você conseguiu. Isso é tudo o que Deus me disse para fazer, e então ele repetiu. Então, neste versículo 32 do capítulo 41 de Gênesis, ele diz: Sempre que o sonho se duplica, se é que alguma vez se duplica, é porque aquilo que Deus estabeleceu, em breve se cumprirá. Bem, naquela noite, o sonho se duplicou. Acordei um pouco depois das 3, anotei tudo em detalhes, voltei para a cama e sonhei novamente. Aqui está o sonho duplicado. Mas absorvi a mensagem tão completamente que estou compartilhando-a agora. Estou compartilhando com todos que quiserem me ouvir. Você sabe o que quer? Você realmente sabe o que quer neste mundo, e não o tem, portanto, é vazio, não é? Não existe. Bem, isto é o que eu faria se fosse você. Então, o terreno está vazio, o espaço está vago. Pare agora. Você não é casado, casada, é? Você sabe que não é feliz no seu casamento? Muito bem, se fosse, o mundo veria ou a veria dessa forma? Sim. Bem, agora, isso não tem espaço porque você não está nesse estado. Bem, agora, esteja nesse estado. Use o anel. Veja os rostos dos seus amigos, isto é, uma expressão nos rostos dos seus amigos, veja todos eles te vendo como te viriam se fosse verdade, e se perca nesse estado. Esse é o fim. O fim é de onde partimos. Agora, então, você está incubando o sonho. Na verdade, eu diria, você o torna vivo e o torna real, pois isso não pode falhar.
Estou contando isso por experiência própria. Meu sonho naquela noite foi um sonho duplo. E se um sonho se duplica, Deus já o estabeleceu, faz parte da lei eterna, e você não pode mudá-la. Então, estou compartilhando com vocês a lei eterna dele. É o fim. Eu vou até o fim de qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja, e então vejo a realização do sonho, porque esse é o fim. O fim é toda a realização. Abro meus olhos e volto para um terreno aparentemente vazio, mas para mim não está vazio, eu vi o fim. Tendo visto o fim, sou sustentado por ele, e caminho por todas as coisas do mundo sustentado por ele. Eu o vi, ainda o vejo, continuo a vê-lo até que aquilo que estou vendo e vivendo esteja perfeitamente realizado no mundo. Essa é a história do sonho. Mas nós pedimos o sonho mais fantástico. Como muitos de vocês me disseram. Neville, eu daria qualquer coisa neste mundo, e vocês deveriam dar tudo no mundo, não qualquer coisa, mas tudo, para que a promessa de Deus ao homem se cumpra. Quando você morrer, e isso é a morte, e você entrar nela, eu ressuscitarei do seu corpo morto, meu filho. Ele virá do seu corpo, mas ele é meu filho, eu serei o pai dele. Vocês conseguem conceber algo que o homem mais sábio que já viveu desejaria mais do que isso? Bem, Salomão era chamado o mais sábio de todos os homens. Esse foi o seu pedido mais importante. E quando ele compareceu perante Deus e Deus disse: Peça-me o que quiser, qualquer coisa, e esse foi o pedido dele. Ó Senhor Deus, ó Jeová Elohim, que a tua promessa a Davi, meu pai, se cumpra agora, é isso que eu quero. Não se trata de um homem chamado Salomão, mas do estado de consciência que o homem alcança quando ele realmente pode desejar isso mais do que qualquer coisa no mundo. Quando ele deseja isso mais do que qualquer coisa no mundo, ele é Salomão. Ele está nesse ponto, nesse estado de consciência, onde, no fundo da sua alma, ele se preocupa em pedir, em vez de pedir por uma extensão da vida neste mundo de morte. Ele não pediu por uma vida longa. Ele não pediu por riquezas. Ele não pediu pela vida de seus inimigos. Todas essas coisas lhe foram dadas, mas ele não as pediu. Ele pediu pelo único desejo que consumia seu coração, e esse desejo era o cumprimento da promessa de Deus a Davi, seu pai. E a humanidade é Davi, este é o Filho de Deus. E deste Filho, ele traz um Filho verdadeiro, o Espírito que é um com o Pai. Pois Deus é Espírito, e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Assim, ele traz deste corpo decadente e moribundo aquilo que não pode morrer, o você imortal. Ele o traz à luz, e esse você é um com Deus. Então você vê o símbolo da criança, provando que ele se deu a você, porque ele toma todo o vasto mundo da humanidade e o coloca em um único filho, simbolizando toda a humanidade em um único filho. Mas, para tornar isso prático, se você não tem esse anseio no coração, eu sei que alguns de vocês nesta plateia me disseram. Em suas orações, lembre-se de mim com esta esperança, e eu quero isso mais do que qualquer coisa neste mundo, e há alguns nesta plateia esta noite que me pediram isso, mas a maioria gostaria de mais confortos deste mundo. E está tudo bem. Não importa o que seja, a técnica é a mesma. Neville, vá e diga a eles para irem até o fim. Vão até o fim mesmo. Qual seria o fim se você fosse agora o homem que deseja ser, agora a mulher que deseja ser? Como você veria o mundo? Esse é o fim. Bem, agora, veja-o exatamente como você o veria se fosse verdade. E isso é sonhar intencionalmente. Em um dos meus livros, chamo isso de pensar a partir do fim em vez de pensar no fim. Quando penso a partir do fim, estou nele, e todo o vasto mundo reflete esse fim. Se estou pensando nisso, onde estou quando penso nisso? Pois onde estou é o que vou ressuscitar, o que estou realizando. Assim, o estado chamado Salomão se coloca no fim, onde Deus lhe concedeu a promessa que ele fez a seu pai Davi. Então, todos chegam ao estado chamado Salomão, e lá ele concretiza a promessa de Deus. Em algum momento da vida, todos nós temos que entrar nesse estado. Você pode muito bem entrar nesse estado esta noite, porque em algum lugar, vejam, lá nas colinas, o gergelim era gergelim,
o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, assim nasce o destino de um homem. Você quer dizer que meu destino nasce dessa maneira? Sim. E o silêncio e a escuridão sabiam disso? Sim. Bem, agora, eu vou pegar o silêncio e a escuridão e manipulá-los, ninguém sabe disso. E eu irei como Salomão e ficarei no silêncio e na escuridão, e pedirei no fundo da minha alma que me seja concedida a promessa que ele fez ao meu pai Davi. Pois a maturidade chega ao indivíduo quando esse indivíduo se torna o pai de seu próprio pai. Aqui está Davi, todo o vasto mundo do homem, e então, de repente, dele surge algo que é o Filho de Deus. E o Filho de Deus se volta porque é um com seu pai. E que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles, não sabendo, disseram. Ora, Davi, filho de Davi. Por quê, então, Davi o chama de Senhor em espírito? Por que o chamou de meu pai? Se ele o chama de meu pai, como pode ser filho de Davi? E ninguém lhe fez mais nenhuma pergunta. Mateus 22, 42. Aquele que é filho de Davi torna-se pai de Davi. É aí que a maturidade chega ao homem. Então, esta noite, se eu pudesse ajudá-lo a construir essa imagem, imagine que você pudesse me dizer amanhã que isso aconteceu com você, imagine só. Bem, é isso. Você poderia me contar depois do ocorrido, não é? Você não pode me contar antes, isso é apenas uma esperança. Então ele está pedindo, conceda-me esta noite, agora, a promessa que você fez ao meu pai Davi. Faça isso agora. Bem, agora, se isso acontecesse com você esta noite, quando nos encontrarmos na próxima terça-feira, ou no intervalo, ou depois de, a primeira coisa que você me diria não seria que aconteceu com você? Você não me diria que o viu e que ele o chamou de Adonai, que o chamou de meu pai, meu Senhor, a rocha da minha salvação? Você não conseguiria esperar para me contar. Você não esperaria até terça-feira, você me ligaria amanhã no telefone. Você procuraria uma audiência imediatamente. Mesmo que eu tivesse 1000 pessoas para ver ou não, você não conseguiria se conter. E agora, como seria a sensação se fosse verdade? Então, faça isso. Foi exatamente isso que Salomão, o estado chamado Salomão, fez. Em outras palavras, foi um sonho intencional, não intencional. No sonho não intencional, ele fala comigo todas as noites. Todos nós somos mestres em interpretar mal os sonhos se eles forem simbólicos. Se for uma simples declaração direta, como quando eu estava no exército e solicitei minha baixa honrosa, essa foi uma declaração direta, sem confusão. A voz falou comigo em uma linguagem clara e simples que ninguém precisava interpretar para mim. O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. E então ele acrescentou, mostrando-me meus documentos de baixa, onde a mão escreveu aprovado quando, apenas algumas horas antes, havia escrito reprovado. Então, aqui, no meu pedido de baixa, o coronel escreveu reprovado. Naquela noite, em uma mensagem direta e simples, sem necessidade de interpretação, o mesmo pedido apareceu diante dos meus olhos, às 4 da manhã, e uma mão, daqui de baixo, riscou a palavra reprovado e escreveu aprovado. Bem, para simplificar e deixar bem claro, a voz falou comigo e disse: o que eu fiz, fiz. Não faça nada. Acordei, eram 4 horas, não fiz nada. E a mesma pessoa que havia reprovado o pedido foi quem o aprovou 9 dias depois. Isso é comunicação direta. É simples. Mas, quando chegamos ao caso do porquinho, de repente, me encontro em uma área enorme, com todas as plantas em exposição, e já está na hora de fechar, e vejo um porquinho. Sendo misericordioso naquele momento, peguei o porquinho e tentei alimentá-lo e protegê-lo. Fiz o melhor que pude com todas as folhas, arbustos e flores ao redor. Pensei que, pelo menos, se ele não quisesse comer aquilo, se ficasse com muita fome, comeria. Então, peguei flores e folhas e coloquei o porquinho em uma mesa de talvez 1,5 metros de altura. Aí a cena mudou, e estou em um supermercado enorme. Aqui, no supermercado, com tudo exposto, olho para baixo e lá está o porquinho.
Ele não é mais o pequeno e raquítico que encontrei um momento antes, agora ele é um porco alto e esguio e muito alto. Em outras palavras, ele cresceu nesse meio tempo, mas não foi bem alimentado. Eu sabia que ele precisava de uma alimentação melhor, então comecei a preparar a comida dele. Meu irmão Vitor me perguntou: "O que você está fazendo?" Eu respondi: "Vou alimentar meu porco." Então ele pegou um caldo branco e espesso, misturou com a minha ração e eu comecei a misturar, porque achei que isso daria mais consistência à comida dele, muito melhor do que só ração e água. Então mandei minha filha lá buscar uns biscoitos para mim. Ela perguntou: "Papai, o que eu usaria para ganhar dinheiro?" Eu respondi: "Tudo isso é nosso. Você não precisa de dinheiro aqui, tudo é nosso, pode ir e pegar." Então, havia uma pirâmide enorme, e ela pegou um pacote de biscoitos da base, desestabilizou o equilíbrio e a pirâmide inteira caiu, revelando uma pequena vela de uns 10 ou 12 centímetros de altura, e a vela estava acesa. Eu disse a ela: "Essa é a minha vela. Ela nunca mais deve ser coberta na eternidade. Nunca mais deve ser coberta, agora está acesa e ficará acesa para sempre." As palavras de Jó e de Provérbios me vieram à mente. Quando a sua lâmpada brilha sobre a minha cabeça, a sua luz anda pelas trevas. Jó 29 versículo 3, Provérbios 20 versículo 27. Então, ali estava ela, acesa. Mas eu não conhecia o simbolismo. Aqui está o porco. Então Deus falou comigo naquela noite, não diretamente como fazia quando eu estava no exército, aquilo não era um símbolo no exército. Isso me confortou completamente. Não pedi a ninguém que fizesse nada durante esses 9 dias. Eu sabia que estava livre. Mas tudo isso é simbolismo. E o que é esse porquinho? Pois ele dominava toda a cena. Aqui está um porquinho, no final do dia. Eu o encontrei, o aconcheguei e coloquei flores, folhas, todo tipo de coisa ao redor dele. E então a cena mudou do interior, com a exibição de plantas, para um enorme supermercado, e aqui está o porco, mas agora ele é um sujeito alto e esguio. Sem a ajuda da linguagem do simbolismo, eu estaria perdido, porque até aquele momento, a menos que eu tivesse me esquecido completamente, eu nunca havia associado Cristo a um porco. Um cordeiro, sim. Eu sempre pensei em um cordeirinho. Ela é o cordeiro sacrificial, o cordeiro pascal. Eu tinha ouvido falar de outras coisas, mas nunca, o peixe, sim. Você pode pegar um acróstico e soletrar a palavra Cristo, e o resultado será peixe. Então, sim, isso, mas nunca um porco. E assim, na linguagem do simbolismo, em todo o mundo, é uma linguagem universal, em todas as terras do mundo, o porquinho sempre foi o símbolo do Salvador e Redentor do mundo. Bem, eu o encontrei. Encontrei este pequeno porquinho quando descobri a criatividade da minha imaginação. Imaginei um certo estado, me perdi nele e, com o tempo, ele se tornou realidade. Peguei todas as coisas do mundo e as moldei para produzir o que eu estava imaginando. Então, eu o encontrei. Mas, no intervalo entre descobrir que Cristo era minha própria e maravilhosa imaginação humana e aquele momento, eu negligenciei alimentá-lo adequadamente. Eu havia visto tantas oportunidades no mundo para fazer algo de amor mentalmente, não fisicamente. Não há necessidade de ir ao banco e emitir um cheque para cuidar de alguém que está aflito. Ele não está pedindo isso. Ele me pediu simplesmente para usar minha imaginação. E eu vi a necessidade e não a utilizei, então não estava alimentando o porquinho como deveria. Ele me disse exatamente o que fazer. Agora que você me tem, alimente minhas ovelhas. Todas estas são minhas ovelhas. Você me encontrou? Sim, nós sabemos. Eu te encontrei, Senhor. Então, alimente meus cordeiros. Você sabe que eu alimento seus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Então, alimente minhas ovelhas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E 3 vezes ele volta porque pensa que o ama.
Porque nós ainda, condicionados como somos, pensamos em algum outro Cristo externo. Criado como fui criado na fé cristã, foi a coisa mais difícil do mundo parar de pensar em um Cristo externo, algo que veio de fora, que pertencia às páginas da história. Eu o encontrei em mim mesmo como minha própria e maravilhosa imaginação humana, mas como fui condicionado como fui, criado no ambiente em que fui criado, automaticamente a mente volta para um Cristo histórico, não para o Cristo vivo que caminha conosco como nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Assim, no intervalo entre a descoberta de Cristo e o período subsequente, perdi tantas oportunidades. Ele era alto e esguio. Vivia bem, pois Cristo é o Cristo vivo, mas não era gordo o suficiente, não era bem alimentado o suficiente. Eu deveria ter exercitado minha imaginação com amor inúmeras vezes nesse intervalo. Cada vez que o fazia, eu o alimentava, e quando não o fazia, eu o negligenciava. Ele estava com fome, e eu não lhe dava nada. Ele precisava de abrigo, e eu não lhe dava nada. Ele precisava de algo, algum conforto, eu não lhe dava nada. E, no entanto, cada momento era uma oportunidade para alimentá-lo e transformá-lo em um porco gordo, grande e maravilhoso. Eu sei que a própria palavra ofende algumas pessoas, dizer que Cristo é simbolizado por um porco. Mas isso é universal, em todo o mundo, o porco sempre simbolizou o Salvador do mundo. Aqui, temos centenas de milhões de pessoas neste mundo hoje que não comem carne de porco. É tudo um símbolo, se elas não querem ter nada a ver com Cristo, então não tocam no porco, não tocam na carne de porco. Há 400 milhões de muçulmanos que não tocam no porco, é o animal impuro. Eles não querem ter nada a ver com o conceito de Cristo. E aqui está o Salvador do mundo, eles não o tocam. E, no entanto, não se trata do porco. Meu velho amigo, Abdullah, nasceu na Etiópia. Ele era negro, de fé hebraica. Era um vegetariano estrito por outros motivos, pois isso não faz parte da fé hebraica. Mas ele nunca, em toda a sua vida, tocou em carne de porco, nunca, de forma alguma. Certa noite, Deus falou com ele, assim como falou comigo, e disse: Se você não come a comida que lhe oferecem, por que espera que eles comam a comida que você oferece a eles? Ele estava ensinando. Ele ia a um lugar e preparavam comida especial, sabendo que ele não comia carne de porco. Então, eles se esforçavam para preparar coisas que achavam que ele, um judeu ortodoxo estrito e vegetariano, comeria. Ele era um vegetariano estrito havia mais de 40 anos. Então, depois da visão, ele foi convidado para um banquete onde era o convidado de honra. E você acha que o que serviram naquela noite? Não fizeram isso para magoá-lo, não foi uma brincadeira, eles simplesmente fizeram isso e acharam a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele cresceu como um vegetariano estrito e nunca na vida tinha comido carne de porco. Quando trouxeram aquela mesa fabulosa e o convidado de honra foi conduzido à sala de jantar, lá estava um lindo leitãozinho assado, com uma batata doce na boca. Ele quebrou sua dieta de carne de porco. Em mais de 40 anos, não comia nenhum tipo de carne, mas nunca carne de porco. E depois que a visão de Deus começa, ele diz: Se você não come a comida deles, por que espera que eles comam a sua? Então, ele estava ensinando esse princípio, conforme o entendia por meio da revelação, mas se controlava. Agora vocês entendem por que um Salvador vem ao mundo e é chamado de glutão, de beberrão, de bêbado, ele não tem tabu. Ele come tudo o que lhe oferecem, porque se ele comer o que lhe derem e servirem, eles aceitarão sua comida. E assim, no livro de Atos, Pedro disse: Não posso comer carne de coisas impuras. Então vem a visão e um lençol desce do céu, nele havia todo tipo de comida, e a voz que vinha do fundo da sua alma falou: O que eu purifiquei, purifiquei. Matem e comam. Nada é impuro em todo o meu santo monte, comam. Se vocês comerem de tudo, tudo é meu, eu fiz tudo, então poderão contar a minha história, e eles comerão a comida que vocês lhes derem, se vocês, por sua vez, comerem a comida que eles forem capazes de lhes dar. E assim foi a história. Atos 10, 14. Então, quando conheci o
eu era vegetariano estrito há 7 anos. Quando vi o jantar que ele preparou e me convidou para sentar com ele, eu me recusei. Não toquei na comida. Comi um pouco disso, um pouco daquilo, à parte. Ele começou com 3 ou 4 doses enormes de uísque de centeio, e depois uma quantidade enorme de comida, que ele acompanhou com muitas garrafas de porter, uma cerveja forte. Se você não conhece porter, é forte como cerveja. Mas muitas garrafas para acompanhar. E depois de todo esse uísque de centeio e toda essa porter, ele ainda tomou uma porção enorme de sorvete. Eu disse: AB, o que você está fazendo com o seu estômago? Ele disse: Ah, você não conseguiria comer. Eu perguntei por quê. Por que você tem underline, underline, underline? Isso te envenenaria. Não pode envenenar, AB. E, de fato, não envenenou o AB a última vez que viu o AB, ele tinha mais de 100 anos. Disseram-me que ele voltou à Etiópia para depositar a vestimenta que havia adquirido lá 100 anos antes. Então, essa foi a história dele. Então eu lhes digo, ele fala conosco através do sonho, da visão. Ele me mostrou de forma tão vívida, repetindo a visão em uma única noite, que se eu for até o fim e pedir que vocês vão até o fim de qualquer coisa e pintem esse fim como o mundo veria se fosse verdade. Vocês querem ser, digamos, um empresário de sucesso? Vocês realmente querem ser? Um grande artista? Vocês realmente querem ser? O mundo os veria se vocês fossem artistas tão grandes? O mundo saberia de vocês se vocês fossem um grande sucesso na área escolhida? Vão até o fim e deixem que o mundo inteiro veja, ou aquela parte do mundo que veria se fosse verdade. Não tremam, vão até o fim. Permaneçam no fim e vejam o fim. Então, ao vê-lo, sintam a emoção que é sua porque é verdade. Pintem como o avô fez. Quando vocês abrirem os olhos, aparentemente estarão de volta aqui, e o terreno ainda estará vazio. Vocês se esquecerão disso. Você preparou o fim, e o fim é de onde partimos. No meu fim está o meu começo. E assim eu vou para o fim e começo no fim. Então, de uma maneira que desconheço e que não preciso planejar conscientemente, atravesso uma ponte de incidentes, uma série de eventos que me leva de onde estou agora, neste momento, à realização daquele fim que imaginei e tornei real no meu mundo. Essa é a história do sonho. Tudo começa com um sonho. Ele nos conta isso logo no 2º capítulo do livro de Gênesis. Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Versículo 21. Não há nenhuma declaração semelhante em toda a Bíblia, exceto no final. Ele é as primícias dos que dormem. Apocalipse 1, 5. Ao longo de toda a Bíblia, o chamado é: Desperta, Senhor, e levanta-te dentre os mortos. Por que dormes, Senhor? Desperta. Salmo 44, 23. Deus está profundamente adormecido no homem, sonhando com todas essas coisas do mundo, mas o sono é tão profundo que se assemelha à morte. E então, entra em cena o uso dessa mesma técnica pela qual sonhei com todas as coisas desagradáveis para sonhar com as coisas agradáveis. Mas o mais sábio de todos se lembrou, ou ouviu falar, de uma promessa que Deus fez a Davi. E quando ele entrou na presença de Deus, e Deus disse: Peça-me o que quiser, ele não pediu as coisas que o homem poderia pedir: vida longa, riquezas, a vida dos meus inimigos. Ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, se cumpra agora. Você consegue imaginar ter essa clareza de pensamento na presença de Deus para pedir isso? Bem, isso é o Espírito. Então, como o mundo lhe pareceria? Bem, esqueça, porque o mundo para mim é o mesmo, mas eu não sou o mesmo para mim mesmo. Portanto, você não conseguiria guardar isso só para si, assim como eu não consigo. Compartilhei isso com todas as pessoas que conheci, então você também compartilharia. Então, com quem você compartilharia isso amanhã se acontecesse esta noite? Bem, então, esta noite, em sua mente, faça disso o seu pedido. Se não acontecer esta noite,
pelo menos você terá cultivado o sonho. Você o aceitou. Você ouviu e o ouviu até o ponto em que está disposto a pedi-lo mais do que qualquer outra coisa no mundo. E assim você cultiva o sonho. E porque todas as visões têm sua própria hora marcada, e todas estão amadurecendo e florescerão, o sonho, amadurecerá e florescerá. E quando você menos esperar, sempre vem como um ladrão na noite, de repente, e então você nasce do alto e Davi está diante de você, o templo é dividido em dois, e você nunca mais será o mesmo. Você entrará no céu. E o maior neste mundo chamava-se João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior do que João, mas eu lhes digo que o menor no reino é maior do que João. Mateus 11 versículo 11. Portanto, o primeiro a entrar, e todos os que vierem depois, são maiores do que o maior que já caminhou sobre a face da terra. Há aqueles hoje, e você não os condena se esse for o desejo deles, deixe como está, que terão fortunas incontáveis, mas querem mais. Essa é a segurança deles. Mas a sua segurança está em Deus e na sua verdade. Você conhecerá a verdade e somente a verdade pode libertá-lo, nada mais. Você não é livre por causa de nada que possua neste mundo, mas apenas pelo que conhece de Deus e da sua verdade. E assim ele fala comigo, fala com você. Todo sonho é a comunicação de Deus dentro do sonhador, e o sonhador é Deus. Pois quem sonha está imaginando, e imaginar é Deus em ação. Essa é a única fonte, mas a única fonte de todos os sonhos, de todas as visões, é Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, toda essa maravilhosa peça foi planejada, e ninguém vai mudá-la, absolutamente ninguém. Agora, não se perturbe, não importa quais manchetes você veja amanhã ou no futuro. Deus ainda está no controle de toda a peça. Tudo vai acontecer como ele planejou. Seu único propósito é fazer surgir de Davi, após sua morte, um filho que seja o Filho de Deus, e aquele que ele vai fazer surgir é você. Ele te tira do abismo, te torna parte da grande estrutura da humanidade. E então ele resume todo o vasto mundo da humanidade em um único jovem, e seu nome é Davi. Ele não precisa te dizer, você sabe disso, ele sabe disso, e vocês dois sabem disso, e ele te chama de pai. Imagine a emoção quando cada pessoa que está lutando neste mundo, em todos esses conflitos raciais, imagine que cada pessoa no mundo está destinada a ser o pai de Davi, todos nós. Porque ele tem um pai, um filho, somos todos um. Que espetáculo! O espetáculo mais glorioso do mundo. Tudo é um espetáculo, e Deus está interpretando todos os papéis. Chegará o dia em que cada ser que agora caminha sobre a face desta terra saberá que não é apenas como ele, mas ele. E vocês sabem o mesmo. Olharemos juntos, somos bilhões, e todos veremos apenas um filho, e todos saberão que é meu filho. O relacionamento mais íntimo do mundo, meu filho, e ele é o Filho de Deus, portanto, eu sei quem eu sou. Se meu filho é o Filho de Deus, não preciso perguntar a ninguém neste mundo. Quem sou eu? Ele pergunta. Quem dizem as pessoas que eu sou? Responderam. Alguns dizem que você é João Batista que voltou, outros, Elias, outros, Jeremias, outros, um dos antigos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem a carne nem o sangue poderiam ter dito isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus, ele vô-lo revelou. Mateus 16 versículo 13. Ninguém no mundo pode dizer. Só o Filho pode dizer, pois o Filho chama você de Pai. Então, o que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? Do filho de Davi. Então por que Davi o chamou de Pai? E assim, o que vocês acham do Cristo? Bem, vocês fazem a pergunta e recebem todo tipo de resposta. Mas ele não responde a essas respostas. Mas quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então ele sabe, e que Cristo é o Pai de Davi. Que Cristo diz a todos: quando vocês me veem, vocês veem o Pai. Não peçam para ver o Pai, pois quando vocês me veem, vocês veem o Pai.
Pai de quê? Bem, o único pai, só existe um filho, Davi. E essa é a história do sonhador. Esta noite você pode sonhar, intencionalmente, como eu sonhei para sair de um estado de aprisionamento. Levei 9 dias. Não fiz nada depois do meu primeiro sonho intencional. Foi exatamente isso que fiz. Vestindo um uniforme militar velho e suado, simplesmente imaginei que estava vivendo no meu próprio quarto adorável, com um cheiro tão diferente do quartel do exército. Então, deleitei-me com a mudança de cheiro, a mudança de fragrância, e então vi o que eu veria, e só poderia ver, se estivesse lá. Não vi nada que eu veria se ainda estivesse no quartel, vi tudo o que eu veria se estivesse em casa. A distância real era de mais de 3.200 quilômetros, 2.400 quilômetros de distância. E lá, deleitei-me com todas essas coisas. E então, deitei-me na minha cama imaginária no meu apartamento em Nova York e dormi. E então aconteceu. Esse foi um sonho intencional, um sonho acordado controlado. 9 dias depois, eu estava a caminho de realizar esse estado. E como naquela época éramos todos afastados do local para dar passagem a tráfego mais importante, levei 3 dias para fazer a viagem. 3 semanas depois, eu estava a caminho. Isso é tudo o que importa. Lá estava eu, dispensado honrosamente, um civil mais uma vez, pela simples técnica que Deus me ensinou e que estou ensinando a vocês. E agora, não façam o que eu fiz, pois ele me lembrou da minha negligência quando me mostrou novamente o porco. Foi um sonho duplo, tudo em um só. Pois no sonho do faraó, 7 vacas magras, as vacas magras devoraram as 7 vacas gordas, 7 espigas de milho, 7 espigas magras e horríveis, e as 7 espigas horríveis devoraram as 7 espigas gordas. Um sonho se repetiu, no meu caso, um porquinho. E então, no mesmo sonho, o mesmo porco crescido, mais magro, e não deveria estar. Foi assim que Deus me mostrou o que eu fiz no intervalo entre a revelação de Cristo e a minha negligência para com Ele. Portanto, não o negligenciem. Cada momento é uma oportunidade para alimentá-lo, e vocês estão sempre alimentando Cristo cada vez que usam a sua imaginação com amor em favor de outra pessoa. Agora vamos alimentá-lo. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, eu não conseguiria fazer justiça a isso. Pergunta. Uma experiência que tive recentemente que se assemelha à sua experiência no exército, e faço esta pergunta com o intuito de investigar. Sua presença no exército foi resultado de um ato imaginativo de outra pessoa, pelo qual você se tornou o agente? Ou foi um ato imaginativo que lhe ocorreu durante o sono, num momento de descuido? Certamente não foi um ato imaginativo voluntário que o levou a estar no exército, foi? Resposta. Não, não foi um ato voluntário, garanto. Mas eu era cidadão do país. Sou parte da América e, como americano, estou sujeito às leis da nossa nação. Então, quando me enviaram um aviso informando que eu não era cidadão na época, mas que, como estrangeiro, eu me oporia a servir nas Forças Armadas do Exército dos Estados Unidos, respondi imediatamente que não. Logo depois, fui chamado em menos de uma semana e me disseram que você é classificado como A1. Certo, eu era A1. Eu não queria ser dispensado do Exército por falta de qualificação, 4F. Então, como A1, fui convocado junto com todos os outros estrangeiros. Pergunta. Foi aquele ato imaginativo de outra pessoa que... Resposta. Eu fazia parte do sistema. Quando me perguntaram: diga-me, você paga impostos? Ele respondeu: dê-me uma moeda. De quem é esta inscrição? Disseram: de César. Ele disse: muito bem, então deem a César o que é de César. Eu estava no mundo de César, e César disse que estávamos em guerra e precisávamos de mão de obra. Eu era americano, portanto, como americano, eu devia me submeter às leis do país, independentemente do que esta administração ditasse, do que a política ditasse.
Mas dentro da estrutura ditada pela política do país, eu não a violaria, eu ainda exercia a liberdade concedida por Deus. E assim, eles não acharam estranho quando mudaram de ideia. Primeiramente, meu pedido estava dentro da lei. Eu tinha mais de 38 anos, então solicitei minha dispensa com base no que a lei permitia. Foi negado, mesmo eu estando dentro dos meus direitos legais, porque eu tinha mais de 38 anos quando fiz a solicitação. Qualquer pessoa com mais de 38 anos podia se candidatar. Cabia ao meu comandante decidir se o pedido seria aceito ou não. O meu negou. Mas esse era o privilégio e o direito dele. Eu também tinha um direito, e no meu coração, fiz o que Deus me disse para fazer. Vá até o fim. Dormi em minha casa na cidade de Nova York, a 3.200 quilômetros de distância, e então, em 9 dias, ele mudou de ideia. E ele achava que tinha iniciado esse sentimento em relação a um homem chamado Neville Goddard. Bem, eu não o desiludiria. Eu sei o que fiz e sei o que aconteceu, como funcionou. E funciona assim mesmo. Foge do exército. Este é um país, é organizado, e se a lei diz que todos os homens aptos devem servir, então que sirvam, mas dentro dos limites dessa lei. Mas é natural que um homem exerça sua liberdade. E então seu comandante dirá: acho que não quero você aqui. Você me incomoda. E você o incomoda a ponto de ele querer que você saia, então ele o expulsa. Ele está apenas atendendo ao seu desejo. Acontece o tempo todo. Minha mãe costumava deixar meu pai fazer essas coisas maravilhosas para ela. Minha esposa faz a mesma coisa. Aprendi uma lição valiosa com ela. Quando ela quer, claro, eu lavo a louça de qualquer jeito, mas mesmo antes de começar a lavar, ela me dizia: sabe, vou deixar você lavar a louça hoje à noite. Como dizer não se ela deixa? Vou deixar você arrumar a cama. Vou deixar você varrer o chão. Bom, ela vai deixar você fazer. Não dá para dizer não. Mas se ela dissesse: você vai varrer o chão hoje à noite. Bom, você não vai varrer. Então, ela sabia exatamente como me deixar fazer coisas que ela mesma não queria fazer. Ela me deixava fazer tudo, e hoje isso virou um hábito. Boa noite.